RBS Notícias. Oferecimento Banrisul. Nossa conexão transforma o campo em um mundo de oportunidades. Boa noite. Boa noite. Bandidos ameaçam comerciantes e espalham terror entre empresários da Serra e Vales dos Sinos e Paranhana. Desligou na minha cara e ela tá pronto pra estralar, entendeu? Agora tu já sabe o que vai acontecer, sem carinho. Quem não concorda em pagar pode sofrer violentos ataques e depredações. Só uma delegacia do Vale dos Sinos já registrou mais de 70 casos nos últimos meses. Terminou há pouco, aqui no Cais Mauá, mais uma edição do Salt Summit com recorde de público. Um levantamento mostra que empreendedores com renda de até R$2.000 por mês movimentam mais de 12 bilhões de reais por ano no Rio Grande do Sul. E as informações da primeira partida da decisão do Campeonato Gaúcho entre Caxias e Grêmio. A partir de agora, no RBS Notícias. Porto Alegre se despede hoje do Salt Summit, evento de inovação que movimentou a capital nos últimos 3 dias. A Daniela Ungaretti está lá no Cais Mauá e conta pra gente como é que está a movimentação por aí neste momento. Boa noite, Daniela. Boa noite, Eloy. Boa noite a todos que nos acompanham. O clima aqui no Cais Mauá agora é de encerramento e de celebração, de festa. As atividades terminaram hoje mais cedo, às 6 da tarde, mas foram 3 dias intensos de palestras lotadas, de exposições, de competição de startups, que, aliás, já tem os grandes vencedores e a gente vai contar, vai trazer essas informações ao vivo em seguida. Mas, principalmente, foram dias de conexões entre profissionais de diversos segmentos, de diferentes partes do mundo, com quem veio para cá atrás de oportunidades, de aprendizado e, claro, de negócios, né? Quem circulou por aqui nesses 3 dias pôde perceber que essas conexões, esses contatos são um dos pontos fortes do Salt Summit, que é um evento focado na tecnologia, na inovação, no que isso pode trazer de transformações, e a gente procurou mostrar isso no RBS Notícias, né? Desde quarta-feira. É focado também na parte financeira que envolve o investimento em um novo negócio, mas que esse ano também trouxe um olhar atento, muito cuidadoso para questões importantes como a sustentabilidade, que mais do que uma tendência é uma necessidade. Porto Alegre, que cedia pelo 2º ano o Salt Summit, esse evento internacional que veio de Madrid, na Espanha, tem o compromisso de sediar até 2027 e isso coloca Porto Alegre na rota da inovação. Não só a capital, mas os gaúchos. O Rio Grande do Sul já é, um dos estados com maior número de startups no país. Falando nisso, vamos saber quem são, então, as grandes vencedoras do Salt Summit 2023. Cristine Galiza conta pra gente. Boa noite, Cristine. Foi uma competição mais concorrida esse ano, né? É verdade, Dani, boa noite para o Eloy que está lá no estúdio, para quem está em casa nos assistindo. A gente está aqui num outro ponto bastante movimentado da feira, que está caminhando aí para o seu fim, né? O pessoal está confraternizando e essa foi o momento mais esperado mesmo, a divulgação desses vencedores. São 5 empresas que foram vencedoras, cada uma em uma categoria, 3 brasileiras, uma mexicana e uma espanhola. Então, 5 startups que chegaram a essa final. Lembrando que lá no início foram 2.000 inscritos. Teve uma grande peneira, ficaram 50 finalistas que chegaram até aqui ao evento, passaram por uma comissão de avaliadores que incluiu também investidores, então essas 5 foram selecionadas. Entre esses brasileiros tem um gaúcho. A empresa se chama Trashin e ela tem uma solução para destinação de resíduos, coleta e destinação de resíduos. Então esse grupo aí já está na ponta, já está despontando para conseguir investimento e a partir de agora também vai conseguir conquistar mais uma fatia do mercado. O que acontece com eles depois da feira, né? Eles recebem um aporte financeiro, muitas vezes conseguem contratar mais funcionários e se elevar em escala, como tem um ganho de escala, como eles dizem por aqui. A gente circulou pelo 3º dia consecutivo aqui na feira, mostrando um pouco de tudo que acontece. É muita coisa, a programação é muito extensa e a gente tentou um pouquinho disso na nossa reportagem que a gente confere a seguir.
O Ricardo vendeu o próprio negócio e decidiu entrar no mundo da inovação. Ele é o que nesse segmento se chama de investidor anjo. E no South Summit estava em busca de oportunidades para apostar. O empreendedor anjo é aquele empreendedor que ele entra num negócio que está nascendo. Ele entra com capital, ele entra com inteligência, entra com conexões. Depois de 3 dias, ele sai do evento com várias possibilidades de negócios encaminhadas. Eu estava aqui há 1 hora atrás conversando com um empreendedor do Rio de Janeiro. Ele, na realidade, está montando um negócio lá, mas ele é gaúcho. Ele assistiu a minha palestra ontem e veio aqui. Então, assim, estou dando alguma ajudada, já fiz algumas conexões para ele e ele quer que eu seja um anjo dele para ajudar ele a escalar o negócio. Para quem está começando no mundo da inovação e quer empreender, existem estratégias e parcerias para acelerar o negócio. O Sebrae tem uma área só para ajudar quem quer abrir uma startup. Foram mais de 1.000 projetos acelerados nos últimos 4 anos. E nossa meta para o ano de 23 é acelerar novos 1.000 projetos. Então a gente quer realmente duplicar o nosso histórico de empresas aceleradas, também como forma de capacitar um volume bastante significativo de empreendedores. O nosso mercado interno aqui, apesar de ainda ter bastante oportunidade, mas o mercado internacional está olhando essas soluções com uma forma bastante interessante, buscando o que a gente desenvolve aqui no Rio Grande do Sul para levar para o resto do mundo, né? O South Summit mostrou também que tem inovação no setor público para facilitar a vida do cidadão. Para isso, o governo do estado vai apoiar prefeituras na ampliação de serviços digitais para a população. 32 municípios já aderiram à parceria. Hoje, o estado reúne em uma única plataforma mais de 700 serviços, cerca de 90% deles digitalizados. É importante que a gente possa pensar em inovação facilitando a vida das pessoas e não simplesmente transferindo para o mundo virtual a burocracia que está no mundo analógico. E também fizemos um acordo com as prefeituras, abrindo também a inovação para as prefeituras com o Estado, o governo do Estado, pegando pela mão essas prefeituras, ajudando, capacitando e dando condições de entregar nos municípios também as suas próprias plataformas de serviços digitais. A feira chega ao fim celebrando a inovação e as parcerias de negócios capazes de, no futuro, impactar de forma positiva a sociedade. A partir dos encontros realizados aqui, podem surgir iniciativas concretas que usam a tecnologia para resolver pequenos e grandes problemas. Foram mais de 100 fundos de investimentos, uma parte deles internacional, dispostos a apostar em pequenas ou grandes ideias. Hoje tem cerca de 700 investidores e mais de 100 fundos aqui. Esses fundos têm mais de 47 ou 50 bilhões de dólares em capacidade de investimento. Então é muita capacidade financeira disponível, desde aquela startup super pequena, que é um seed, que está só com uma ideia, até aquela gigante que está precisando de um capital. Porque uma parte importante do legado é a gente garantir essas conexões, porque essas conexões é que vão fazer com que a gente faça uma recuperação e um fortalecimento da autoestima, né? E deixar impacto no nosso ecossistema local, aqui em Porto Alegre, aqui no nosso estado, né? Mas também impactar também o nosso Brasil e América Latina. Um dos painéis desse último dia discutiu o futuro da comunicação e os caminhos de grandes empresas de jornalismo e entretenimento. Participaram o CEO do Grupo RBS, Cláudio Toigo, o comunicador da RBS, Luciano Potter, e a diretora-geral de negócio em publicidade da Globo, Manzar Feres. Daqui a pouquinho eu volto ao vivo aqui do Cais Mauá, nesse encerramento do South Summit no centro histórico da capital. Eloy. Ok, Dani. Pode sair ainda esta noite o resultado do último júri dos acusados pelo ataque a um grupo de judeus na capital em 2005. Acusação e defesa debateram durante todo o dia. O Arildo Palermo acompanha esse julgamento. Boa noite, Arildo. Como é que está sendo ouvido neste momento? Oi, Eloy, boa noite a todos. Neste momento, a acusação faz a réplica. É o momento de reforçar a tese e os argumentos contra os 3 réus. Depois, a defesa vai ter direito a 2 horas para fazer a tréplica. No início do dia, o promotor Luiz Eduardo Azevedo disse que os álibis apresentados pelos réus, justificando que eles não estavam no local do crime, são fracos e não foram comprovados. A promotora Lúcia Helena Calegari disse que as agressões aos jovens judeus em 2005 foi um trabalho em equipe pela forma como o crime foi praticado. A defesa de Valmir Machado Júnior contestou e defendeu que ele estava trabalhando na segurança de uma boate na noite do crime.
A defesa de Leandro Brown alegou que ele estava em Caxias do Sul com amigos e não em Porto Alegre na madrugada de 8 de maio. Já a defesa de Israel Andriotti da Silva criticou as provas apresentadas pela acusação e disse que o material de cunho nazista apreendido na casa dele é imoral, mas não configura crime. Depois da tréplica da defesa, que deve começar daqui a pouco, os jurados vão se reunir para decidir se os réus são culpados ou inocentes. A sentença deve sair ainda nesta noite e, claro, nós seguimos acompanhando. Dani. Obrigada, Arildo. E veja a seguir, criminosos ameaçam comerciantes e espalham terror entre empresários da Serra, do Vale dos Sinos e do Paranhana. Nós já voltamos. Bandidos espalham terror em 3 regiões do estado. O RBS Notícias revela agora flagrantes de violência e ameaças contra lojistas da Serra e dos Vales dos Sinos e Paranhana. Os criminosos exigem que os empresários paguem para não sofrer depredações. O repórter Giovanni Grisotti conversou com vítimas e ouviu a polícia sobre mais este desafio para as autoridades gaúchas. Estância Velha, 16 de março. 3 homens se aproximam de uma revenda de carros e começam a atirar pedras. 2 estão encapuzados. Do lado de dentro dá para ver a destruição. A vidraça é estilhaçada e os bandidos chegam a entrar dentro do prédio para danificar os carros. Em seguida, a imagem é enviada pelos bandidos para outros comerciantes como uma forma de ameaça. Se quiserem medir força, nós vamos mandar recado e vai ser na hora. Hoje, na região do Vale dos Sinos, todos, né? Seriam desde uma sorveteria, uma simples barbearia, uma ferragem. Hoje é geral. Hoje eles estão pegando tudo. Estão ameaçando todos. Este comerciante é um dos extorquidos. Ele diz que os bandidos exigem dinheiro para não depredar as lojas. Quem não paga não recebe nada em troca. É uma cobrança para poder trabalhar sem sofrer ameaças. Depredam, né? Quebram, fazem assalto, roubam e usam aquilo como exemplo para nós, né? Para a gente acabar pagando, segundo eles, um pedágio. Né, que eles alegam que vai ser uma segurança e que a gente não precisa mais se preocupar, né, no nosso comércio, que aquele valor pago mensal vai ser para a segurança. Segundo a Delegacia de Combate a Ações Criminosas Organizadas de São Leopoldo, a DRACO, são pelo menos 72 vítimas em cidades do Vale dos Sinos desde o ano passado. Esses indivíduos colocaram um terror tão grande nas vítimas que algumas vítimas agora procuraram a DRACO, dizendo que não tinham mais condições de pagar isso, sob pena de sair do mercado, de ter que fechar o empreendimento. E ainda assim tinham medo de sofrer penas por ter procurado a DRACO. A polícia diz que facções criminosas estão por trás disso. Um dos suspeitos pelos ataques foi preso na semana passada. Ele cooptou outros indivíduos para executar o fato, mas ele também participou. Nós temos 6 indivíduos identificados, mas nós temos mais diligências e vamos procurar a cada um dos indivíduos por sua conduta. Nós também estamos fazendo uma investigação patrimonial, de forma que consigamos, de alguma forma, restituir ou ressarcir as vítimas, sequestrando valores que ainda estejam em posse desses criminosos. Nós também fizemos todo o rastreamento das contas Pix, então todos os indivíduos que participaram desse esquema vão ser responsabilizados. As investigações continuam porque esse tipo de crime não para de crescer. Os bandidos também fizeram vítimas em Novo Hamburgo, Campo Bom, 2 Irmãos e Taquara, onde uma execução em frente a uma loja de carros, em outubro do ano passado, aumentou o medo entre os lojistas. A vítima não era ligada ao comércio, mas o crime foi usado para extorquir os lojistas. Nesta outra imagem, um bandido tenta amedrontar os comerciantes filmando algumas lojas e depois mostrando um fuzil dentro do carro onde está. Desligou na minha cara e eu tá pronto para estralar, entendeu? Agora tu já sabe o que vai acontecer, sem carinho. Ele foi preso. O delegado de Taquara diz que prendeu outros 3 suspeitos, mas esse número poderia ser maior. A principal dificuldade, segundo ele, é convencer as vítimas a registrarem ocorrência. A nossa orientação é que as vítimas não cedam a essas extorsões
e procurem a Polícia Civil. Deixem a investigação realizar o seu trabalho. Graças à coragem de quem denunciou, no ano passado, 7 homens e uma mulher foram condenados a penas que chegam a 17 anos de prisão por praticarem esse tipo de crime em Taquara. Esta pesquisadora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública diz que sem registro de ocorrência na polícia, a punição fica bem mais difícil. É fundamental que haja a denúncia. Por mais que seja assim, foi só uma ameaça, foi uma suspeita de ameaça. Então procure a autoridade policial mais próxima. Através dessa imposição do medo, né, eles sabem que as vítimas tendem a não denunciar, que as vítimas tendem a não falar nada, né? E em função desse silêncio, o crime organizado vai se retroalimentando e com isso ele vai ampliando, ele vai aumentando. Nesta delegacia de Bento Gonçalves, na Serra, são mais de 30 denúncias de extorsões desde janeiro. Este vídeo, enviado aos comerciantes, mostra um criminoso atirando contra uma loja de carros. Em seguida, o bandido manda um alerta e escreve: na próxima, melhor fazer acordo. Todos teus endereços, né? Se não resolver essa merda, já sabe o que vai acontecer. Este comerciante é uma das vítimas. O lojista não pagou o pedágio cobrado pelos bandidos. A gente sabe que no momento que tu ceder uma vez, você vai estar na mão deles para a vida inteira, né? Porque se todo mundo denunciar e for para frente, acho que tem tendência a parar, né? Para a cientista social Marlene Espanhol, é importante que a polícia dê uma resposta enérgica aos bandidos. A partir do momento que esses comerciantes e essas indústrias estão sendo extorquidas, né, acaba se atingindo duplamente a população, né, porque daí os empresários acabam não denunciando, acabam inclusive fechando muitas vezes os seus comércios e indo para outros locais, e a sensação de insegurança da população acaba duplicando. Se o próprio comércio está inseguro, a população, por sua vez, fica muito mais insegura e muito mais à mercê da criminalidade também. A gente se sente inseguro, né? De abrir o comércio, atender um cliente que está querendo comprar alguma coisa ou fazer uma prestação de serviço. A gente não sabe se é um cliente ou é alguém de uma facção querendo te extorquir ou te dar um tiro, te ameaçar, né? O dia inteiro uma incerteza. No Rio Grande do Sul, empreendedores com renda de até R$2.000 por mês movimentam mais de 12 bilhões e meio de reais por ano. É o que revelou uma pesquisa feita pelo Sebrae. O estudo mostra ainda o perfil dessas pessoas, os desafios e as oportunidades nas comunidades mais pobres. O Guilherme é conhecido na música como MC da VR, VR de Vila Restinga. Há 5 anos, ele decidiu abrir uma barbearia e não pensou em outro lugar. Porque eu moro aqui, nasci aqui e a Restinga merece, né? Tudo que é de melhor a Restinga merece, as pessoas merecem. O pai planejou o espaço e construiu os móveis. Fez até uma plataforma elevada para cadeirantes. A irmã também trabalha com ele. E o número de funcionários dobrou. Além de eu estar me beneficiando, eu estou conseguindo ajudar, 6 famílias se alimentam da barbearia, né? E a gente está começando também a querer formar barbeiros, né? Então, além de eu conseguir me alimentar da barbearia, também outras famílias conseguem. Histórias como essa fazem parte da pesquisa divulgada esta semana pelo Sebrae RS. O levantamento ouviu 1.500 pessoas nas regiões de Porto Alegre e Pelotas e descobriu que pequenos empreendedores com renda de até R$2.000 por mês movimentam mais de 12 bilhões e meio de reais por ano no estado. Seja ele por necessidade, seja ele por oportunidade, ou às vezes nenhum nem outro. A pessoa empreende, a pessoa descobre ali um universo diferente para o seu negócio e cresce o seu potencial de desenvolvimento. O estudo mostrou que 98% dos entrevistados querem trabalhar nas comunidades onde vivem. E cliente para isso é o que não falta. Segundo o IBGE,
mais de 500 mil de pessoas vivem em favelas no Rio Grande do Sul. A inovação é muito mais uma característica da favela como sobrevivência. Então, a gente pode ter muitos negócios diferentes, fazendo com que o país cresça muito, porque um país onde não permite que as periferias e as favelas cresçam e apareçam, é um país fadado ao fracasso, porque parte da tecnologia, da inteligência nacional está naquele território. A maior parte dos empreendedores da periferia é formada por pessoas negras com baixo grau de instrução das classes C, D e E. E aí, minhas baiqueles maravilhosas! E hoje eu vim mostrar para vocês esse look na alfaiataria. Esta calça pink com o cinto. Então é isso, gurias. Espero vocês na loja física, WhatsApp ou Instagram. Beijo, beijo. Fui! É através dos vídeos postados nas redes sociais que a Kelly multiplica as vendas de roupas da loja física, que fica em uma peça pequena de casa. As empreendedoras Restinga fizeram em 2020 um concurso onde era o voto popular e eu ganhei mais de 18 mil votos sendo empreendedora de destaque. Um título que a faz sonhar cada vez mais alto, mas sempre com os pés no chão. Foi o meu povo que me fez crescer, é o meu povo que faz com que eu tenha todo esse reconhecimento e toda essa visibilidade. Então, hoje eu estou empreendedora e quando eu me tornar uma empresária, é aqui que eu vou ficar. A seguir, a primeira partida da decisão do Campeonato Gaúcho entre Caxias e Grêmio acontece amanhã na Serra. Já voltamos. Vamos voltar agora ao vivo ao Cais Mauá, no centro da capital, onde a Daniela acompanha o último dia de South Summit. Daniela. Eloy, naquele clima de despedida, né, de encerramento. Esse segundo ano que Porto Alegre sediou o South Summit trouxe algumas mudanças importantes. Começando aqui pela estrutura do cais, que foi toda ampliada. O número de palcos, por exemplo, passou para 8 para receber os palestrantes. Teve um número recorde de startups inscritas, foram 3.000 no total, foram 2.000 competindo, mais 1.000 startups aqui participando, expondo as suas ideias, os seus projetos inovadores. Tivemos um número maior de palestrantes, de fundos de investimentos também, de olho nessas ideias, nesses projetos inovadores. Agora, no fim da tarde, a organização do evento mandou aqui, passou uns números finais do South Summit 2023. Nós tivemos aqui 100 fundos de investimento, sendo 30 internacionais. Foram agendadas mais de 1.000 reuniões de negócios em mais de 40.000 conexões, né? Esses contatos, essas conversas que são tão importantes que eu falava no início do RBS Notícias. E 900 palestrantes passaram por aqui para dividir o seu conhecimento e a sua experiência. Isso a cada ano, com esses ajustes, com essas modificações, vai firmando Porto Alegre e o South Summit como um dos maiores eventos de inovação e empreendedorismo do mundo. Porto Alegre que tem até 2027 para sediar esse grande evento que vem lá da Europa. Nós estamos acompanhando tudo, né, desde o primeiro dia, desde quarta-feira, toda a movimentação aqui no cais e em todos os espaços que fazem parte do South Summit, né, foram vários. Agora o momento aqui é de celebração, de descontração. Uma das novidades esse ano, inclusive, foi a programação noturna, né, o Night Summit, que integrou outros espaços da capital também aqui, a programação do Cais Mauá, né, foi no 4º Distrito, depois no Parque da Orla e hoje a festa é no Cais Embarcadeiro, bem aqui pertinho, bem ao lado, viu, Eloy? Celebrando o sucesso, né, mais um sucesso aí do South Summit em Porto Alegre. Daniela, mudando um pouco de assunto, hoje tivemos um dia variado, estamos todos curiosos para saber como é que vai ser o tempo no fim de semana. Eloy, assim, antes de contar como é que vai ficar o tempo no fim de semana, quem participou aqui do South Summit, os visitantes, né, gente de outras regiões do país e de fora do Brasil, teve de tudo um pouco.
um espetáculo, né, de um pouquinho de tudo, né? Teve sol, teve calor. A gente está vendo agora as imagens aí do tempo, que vai ter um tempo firme no fim de semana, né? A gente vai ter... Segue com alerta da Marinha, tá, com ondas de até 4 metros. No litoral norte pode ter uma chuvinha de manhã cedo. Dá uma olhadinha aí nas temperaturas mínimas, né? Começa com 8 graus em Bagé, 12 em Erechim, 13 em Santa Maria. Mas vai ser um fim de semana de tempo firme, né? Depois de todos esses dias aqui, esses 3 últimos dias, principalmente, de instabilidade, viu, Eloy? Ok, obrigado, Daniela. Grêmio e Caxias se enfrentam amanhã pela primeira partida da final do Campeonato Gaúcho. O objetivo mais cobiçado do futebol gaúcho. Tá de cara nova. Apesar do design moderno, os traços são bem familiares. A taça tem forma de uma cuia de chimarrão. A disputa por essa taça começa aqui, no Estádio Centenário. Caxias e Grêmio se enfrentam neste sábado às 4h30 da tarde. E foi justamente no palco da decisão de amanhã que o gauchão começou para os dois times. A vitória de virada do Grêmio para cima do Caxias deu início a uma longa sequência invicta do tricolor, que encantou pelo bom futebol e foi ganhando novos heróis, até chegar à final. Nós trabalhamos para isso. Então agora a gente tem que procurar trabalhar como a gente vem trabalhando, de todas as formas, para a gente conquistar o título. Esse é o nosso objetivo desde o primeiro jogo contra o Caxias. Aliás, desde a pré-temporada. A derrota para o Grêmio na primeira rodada foi a única do Caxias em todo o campeonato. De lá para cá, o time não perdeu mais. Fez a melhor campanha do interior e deixou o favorito Inter pelo caminho. Mostra o trabalho que é feito, né? A qualidade que a gente vem fazendo. E é algo que eu sonho, porque acredito de verdade que é possível. O Grêmio chegou a Caxias agora à tarde. Kahneman e Carbajo não viajaram com a equipe, são desfalques para o técnico Renato Portaluppi. O Caxias não conta com Marciel, Guedes e Wesley, expulsos na confusão contra o Inter. Tá chegando a hora. E aí, quem leva essa taça para casa? Por hoje ficamos por aqui. Outras informações às 8h30 no Jornal Nacional. Uma boa noite a todos. Boa noite, Daniela. Boa noite, Eloy. Boa noite a todos. Um ótimo fim de semana. Até segunda. RBS Notícias. Oferecimento Banrisul. Nossa conexão transforma o campo em um mundo de oportunidades.